Olha, eu quero ser boca de Deus nesse momento. Eu quero ser usado por Deus nesse momento para ministrar uma palavra que está fervendo no meu coração. Tenho ministrado a nossa igreja em Barra Mansa e eu quero que você também seja abençoado, que você seja abençoada com essa palavra. O tema dessa mensagem é a identidade que redefine o destino. Estou com a minha Bíblia aberta em 1 de Pedro 2, vamos ler alguns versículos, dizendo o seguinte, diz o texto: deixando, pois, toda a malícia e todo o engano e fingimentos e invejas e todas as murmurações, desejai afetuosamente como meninos novamente nascidos, o leite racional, não falsificado, para que por ele vades crescendo. Se é que já provastes que o Senhor é benigno, e chegando-vos para ele pedra viva, reprovada, na verdade, pelos homens, mas para com Deus eleita e preciosa. Vós também, como pedras vivas, sois edificados casa espiritual e sacerdócio santo, para oferecer sacrifícios espirituais agradáveis a Deus. E assim para vós os que credes, versículo 7, preciosa, mas para os rebeldes, a pedra que os edificadores reprovaram, essa foi a principal da esquina. Versículo 8, e uma pedra de tropeço e rocha de escândalo para aqueles que tropeçam na palavra, sendo desobedientes, para o que também foram destinados. Agora prestem atenção, porque vou usar esse versículo como base para a ministração da palavra de Deus. Mas vós sois geração eleita. Vós sois geração eleita, o sacerdócio real, a nação santa, o povo adquirido, para que anuncieis as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Oremos. Senhor, obrigado pela leitura da tua palavra e que essa palavra venha tocar profundamente em cada coração neste momento. Muito obrigado, Senhor, porque eu sei que a tua palavra é a verdade. A voz é minha, mas a palavra é tua. Assim eu oro em nome de Jesus. Amém e amém. Olha, queridos, queridas, a forma como alguém se vê determina em grande parte a maneira como vive. Repetindo, a forma como alguém se vê determina em grande parte a maneira como vive. Identidade não é apenas uma ideia, é uma força que direciona escolhas e molda comportamentos e define caminhos. Quando está distorcida, a vida se torna confusa. Quando é restaurada, tudo ganha novo sentido. A crise de identidade nos faz perder grandes bênçãos. Sabia disso? A crise de identidade nos faz perder grandes bênçãos vindas das mãos de Deus. Porque nos vemos como um zero à esquerda, como diz o ditado popular. Porque achamos que não somos alguém que possa ser contemplado com as bênçãos e vitórias vindas de Deus. Deus tem nos chamado a ser um cooperador com Ele. Mas antes disso, Ele nos aponta para a nossa realidade, desfazendo qualquer desenho do diabo com relação à nossa identidade. Mas precisamos estar atentos ao que a Bíblia, ao que Deus fala sobre nós, não o que nós mesmos desenhamos com relação àquilo que somos. E aí eu quero ir para a Bíblia. Vamos para exemplos da Bíblia. Jeremias, capítulo 1, versículos 4, 8. Você conhece quando Deus chamou Jeremias para ser profeta? Ele se viu incapaz e usou a juventude como motivo para dizer que não estava preparado. Diz o texto:
Assim veio a mim a palavra do Senhor, dizendo: antes que te formasse no ventre te conheci, e antes que saísses da madre te santifiquei, as nações te dei por profeta. Então disse eu: ah, Senhor Jeová, eis que não sei falar, porque ainda sou um menino. Mas o Senhor me disse: não digas, eu sou um menino, porque a todos a quem eu te enviar irás, e tudo quanto te mandar dirás. Não temas diante deles, porque estou contigo para te livrar, diz o Senhor. Vemos aí a responsabilidade que Deus estava dando a Jeremias, e Jeremias dando desculpas. Ele estava vivendo uma crise de identidade. Com essas palavras, o que Jeremias quis dizer? A palavra hebraica traduzida como menino, nahar, pode significar criança, jovem ou rapaz. O ponto principal não é que Jeremias fosse uma criança pequena, mas que ele se considerava, ele se enxergava como criança, como inexperiente, como incapaz para uma missão tão grande. Ele olhou para si mesmo e disse: sou muito novo, eu não sei falar, não estou preparado. Mas Deus olhou para ele de outra forma. Deus viu que Jeremias estava vivendo uma crise de identidade, que não tinha condições de realizar a missão que Deus estava dando em suas mãos. E aí Deus olhou para ele de uma outra forma, dizendo: Jeremias, eu te conheci antes de nascer. Jeremias, eu te separei, Jeremias. Você entende isso? Eu te enviei, Jeremias. Eu estarei contigo. É o que Deus está falando para você, Maria, para você, José, para você, Alberto, para você, Francisco, para você, minha irmã, meu irmão. Eu te conheci antes de nascer, eu te separei, eu te enviei, eu estarei contigo. Aleluia. Deus mostra a Jeremias sua verdadeira identidade. Deus está mostrando a muitos que me ouvem nessa hora, está mostrando a verdadeira identidade. Deus mostrou para Jeremias de onde Jeremias veio e como Deus o conhecia. Talvez eu esteja falando aqui para pessoas que fogem de Deus e da missão entregue porque se acham incapaz, não sabe o porquê existe. É crente sim, há muitos anos crentes. Vão aos cultos, dão glória a Deus, são dizimistas, são ofertantes, mas têm uma vida limitada diante daquilo que Deus traçou. E acaba perdendo grandes bênçãos de Deus por se afundar em uma crise de identidade sem precedentes. Talvez as marcas do passado, rótulos impostos, histórias mal resolvidas e a sensação constante de não serem suficientes. E aí vivem limitadas por aquilo que foram e vivem presas a versões antigas de si mesmos, como se o passado tivesse a palavra final. Mas atente para o que Deus diz a todos nós hoje: eis que faço novas todas as coisas. Eis que faço novas todas as coisas. Apocalipse 21:5. Creia nessa palavra. Não desista da missão que Deus colocou em suas mãos. Não desista. Deus faz novo o coração arrependido. Você se arrependeu dos seus pecados. Talvez o homem olhe para você e ache que você não é digno, não é? Porque você é um pecador ou pecou no passado. Olha, Deus faz tudo novo. Preste atenção nisso. Não tenha essa crise de identidade. Você é importante para Deus. Deus faz nova a esperança de quem estava desanimado. Meu irmão, minha irmã, levante-se de onde você está. Se anime, se encha de Deus. Deus faz nova a família que parecia destruída. Deus faz novo o propósito de quem perdeu o sentido da vida. E Deus faz nova a alegria de quem chorou por muito tempo. Qual foi a palavra de Deus para Jeremias? Não digas eu sou uma criança, porque a todos a quem eu te enviar irás, e tudo quanto te mandar dirás. Não temas diante deles, porque estou contigo para te livrar, diz o Senhor. A principal missão de Jeremias foi chamar o povo de Judá
ao arrependimento e anunciar tanto o juízo quanto a esperança de restauração. Seu ministério durou cerca de 40 anos, desde os dias do rei Uzias até a queda de Jerusalém para os babilônios. Jeremias, o profeta que chorou, mas nunca desistiu. E Jeremias nos deixa algumas lições. Aleluia. Glórias a Deus. Jeremias nos deixa algumas lições. A primeira é que Deus chama pessoas comuns para cumprir missões extraordinárias. Eu sou uma pessoa comum. Você é uma pessoa comum. Não temos títulos, não temos grande popularidade, mas Deus nos chama para cumprir missões extraordinárias. Irmã, irmão, não se sinta pequeno. Fuja dessa crise de identidade, porque você é geração eleita, é povo adquirido. Aleluia! Essa é a primeira lição que Jeremias nos dá. A segunda é que a fidelidade é mais importante do que a popularidade. Seja fiel. Não queira ser popular. Não queira viver numa popularidade extrema. Seja apenas fiel à mensagem, à palavra, à missão. A terceira lição que Jeremias nos dá é que mesmo quando Deus anuncia disciplina, seu objetivo final é a restauração. Jeremias foi designado por Deus para disciplinar o povo de Judá. Mas o objetivo final era a restauração. Jeremias não foi chamado para dizer o que o povo queria ouvir, mas o que Deus queria falar. Então a verdadeira fidelidade não busca aplausos, busca obedecer à voz do Senhor. Jeremias descobriu sua verdadeira identidade e cumpriu o propósito para o qual fora chamado. É interessante que Jeremias não tinha Bíblia, assim como nós temos. E não conhecia esse texto, que é a base dessa mensagem que Deus está nos dando. Mas vós sois a geração eleita, o sacerdócio real, a nação santa, o povo adquirido, para que anuncieis as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Ele não conhecia isso. Mas Jeremias foi e cumpriu o chamado. O mais impressionante é que Deus não escolhe com base em merecimento. Ou se a pessoa é perfeita, ou se ela tem um currículo histórico impecável. Deus escolhe pessoas improváveis. Falando em pessoas improváveis, nós vamos ver na Bíblia como Deus usou. Deus é especialista em usar e escolher pessoas improváveis. Muitas vezes pessoas desacreditadas, e através delas revela a sua glória de forma extraordinária. Deus é Deus. Quer ver um primeiro exemplo que eu passo para vocês? É de Raabe. A mulher de passado difícil, né? Pode ler lá em Josué capítulo 2. Raabe era prostituta em Jericó. Deus não fazia acepção de pessoas. Pela fé, acolheu os espias israelitas e confiou no Deus de Israel. Raabe fez isso. Sabe o que aconteceu? Ela foi preservada e mais tarde entrou para a genealogia de Jesus, sem uma crise de identidade, mas uma improvável que Deus usou para revelar a sua glória. Sabe por quê, queridos, queridas? É que a graça de Deus pode mudar qualquer história. O segundo exemplo é de Paulo, né? O perseguidor que virou apóstolo. Antes, como Saulo perseguia os cristãos, parecia o último homem que Deus escolheria. Mas no caminho de Damasco encontrou-se com Cristo e tornou-se um dos maiores missionários da história da igreja. Leia Atos dos Apóstolos, que são atos do Espírito Santo. Você vai ver o quanto o Espírito Santo usou Paulo. É porque Deus transforma inimigos do Evangelho em proclamadores da verdade. Outro improvável, Zaqueu, o homem rejeitado como cobrador de impostos, era desprezado pelo povo. Jesus, porém, olhou para ele e disse: hoje me convém pousar em tua casa. E aquele encontro mudou completamente a sua vida. E a gente aprende que Jesus vê valor onde muitos só enxergam defeitos. É com você mesmo que Deus está falando. As pessoas só enxergam os seus defeitos, não é?
que você é isso, que você é aquilo, que você não faz, que você é cheio de defeitos, e você entra, coloca todo esse lixo para dentro de você, aí vem a crise de identidade e você começa a dizer, tá vendo, eu sou isso que os homens estão dizendo, eu estou cheio de defeito, eu não sirvo para cumprir nada na missão que Deus tem para mim. Jogue fora esse lixo, queima pelo poder do Espírito Santo, porque Jesus vê valor onde muitos só enxergam defeitos. Deus escolhe os improváveis. Está aqui o exemplo, eu sou um improvável que Deus usa como um vaso nas suas mãos. Por que Deus faz isso? Para que a glória seja dele. Para mostrar que sua graça é maior do que nossas limitações, para provar que o poder pertence a Deus e não ao ser humano. Linda a palavra de 1 Coríntios 1:27, quando Paulo diz, mas Deus escolheu as coisas loucas deste mundo para confundir as sábias. E Deus escolheu as coisas fracas deste mundo para confundir as fortes. Entende isso? Os homens escolhem pelos currículos. Os homens escolhem pela aparência. Os homens escolhem pelo terno, pelo sapato que a pessoa usa. Mas Deus escolhe pelo coração. Os homens enxergam limites, Deus enxerga propósitos. E quando Deus chama um improvável, como eu e você, Ele transforma a impossibilidade em testemunho. Nós somos convidados. Somos convidados a abandonar identidades antigas, rótulos que o diabo nos colocou e abraçar aquilo que Deus declara. Te rotularam como improvável, como não tem condições, você não sabe fazer, você não pode. Te rotularam como um pecador, como uma pecadora. Mas nós somos convidados a abandonar identidades antigas, rótulos que o diabo nos colocou e abraçar aquilo que Deus declara. É um chamado para viver não definido pelo passado. Pare com isso. Mas pelo propósito. Não mais limitados pelas trevas, mas guiados pela luz. Porque quando a identidade muda, o destino também muda. Vou repetir. Porque quando a identidade muda, o destino também muda. E aqueles que entendem quem são, deixam de viver escondidos e passam a viver como testemunhas vivas da luz que um dia os alcançou. Eu desafio você a tomar posse da sua real identidade. Aleluia. Desafio você a jogar fora esses rótulos que o diabo lhe impôs e tomar posse da sua real identidade. Deixa Deus te usar. Viver o propósito que vai mudar o seu destino. Redefina isso na sua vida como uma nova pessoa em Cristo. Mesmo que você já tenha anos de caminhada cristã, mas que se coloca em posição mínima, sem valor, como improvável para Deus usar. A sua identidade, amigo, amiga, é essa. Mas você é geração eleita, o sacerdócio real, a nação santa, o povo adquirido. Para quê? Para você receber diplomas? Para você receber medalhas dos homens aqui? Não! Para que anuncieis as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Nós éramos improváveis e hoje estamos aqui. O diretor dessa emissora era um improvável, um jovem com seus 24 anos, operador de áudio. Era um improvável.
E Deus falou: eu vou levantar você para que a maior emissora de rádio do sul do estado seja uma bênção não somente para o Rio de Janeiro, mas para o Brasil e para as nações. É por isso que nós temos audiência em Portugal, nós temos audiência na Inglaterra, nos Estados Unidos, em todo o Brasil, porque Deus escolheu um improvável chamado Edson Albertassi. Glorifico a Deus pela vida dele e de sua família, porque não teve crise de identidade. Ele poderia dizer: não, mas eu não tenho condições, eu sou apenas um camelô, eu vendo coisas de porta em porta, como que eu vou pagar uma emissora de rádio? Porque ele não teve crise de identidade. Amigo, amiga, levante a cabeça. Defina a sua identidade e redefina o seu destino. Se estamos completando 32 anos de emissora de rádio evangélica, missionária, é porque o Senhor usa pessoas improváveis e define uma identidade dos céus, não identidade da terra e do inferno. Defina a sua identidade em Cristo e redefina o seu destino.